Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais um encontro nosso com vocês e com esses amigos espirituais, a quem agradecemos, né, sempre, pelo apoio, pela seriedade com que eles encaram e eles tratam esse nosso encontro. Agradecemos sempre a todos vocês por essa presença, por esse compartilhamento desses momentos tão gratificantes. Esses momentos assim tão preciosos que nós nos damos. Verdade. Essa vontade que temos demonstrado, né, de realmente entendermos, sentirmos todos esses ensinamentos, porque são eles que vão nortear o nosso caminho. Não que a gente precise falar assim, na questão 235 diz isso, não. Isso aí eu costumo dizer que esses ensinamentos, quando a gente sente, quando a gente encara isso aqui como um aprendizado, nós automaticamente incorporamos isso no nosso ser, nos nossos atos. E eu costumo dizer que isso entra por osmose. Quando a gente menos espera, a gente está aplicando essas coisas. Já estamos procedendo, né, Célia? A mudança é natural e gradativa. Porque se todos nós pararmos para pensar, quantas coisas que nós fazíamos e hoje não fazemos mais. Não fazemos mais por quê? Porque somos proibidos, porque a questão tal diz que é para não fazer. Não, não é isso. Não fazemos mais porque conscientemente a gente já sabe que não pode, que não deve. E aí a gente vai lembrar, né, Paulo de Tarso, que tudo nos é permitido. Tudo nos é lícito, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém mais. Então, essa magia que acontece conosco, que esses estudos, o estudo da doutrina espírita faz conosco. E por isso é muito gratificante, por isso a gente vibra. Toda segunda-feira, quer dizer, a gente vibra sempre, né, Nivaldo? Porque a gente está sempre em contato com essa codificação. Essa oportunidade que a gente estamos tendo, né, Célia, de estudarmos junto com vocês, mais uma vez, essas questões aqui que tanto nos edificam, né, que nos transformam. E é assim, como eu falei, é natural. A coisa vai acontecendo gradativamente à medida em que nos entregamos a isso, à medida em que sentimos esses ensinamentos. Então, para dar início, né, Nivaldo, o momento de estudo, vamos fazer a nossa prece. Perfeito. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida que Tu nos destes. Obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Te pedindo, Pai, que a Tua luz nos ajude nessa caminhada, porque é muito difícil, Pai. Precisamos do Teu auxílio, precisamos da mão do nosso Mestre Jesus a nos guiar. Precisamos, Pai, desses amigos espirituais a quem Tu permitiste que aqui estivesse conosco para nos ajudar. Por isso tudo, Pai, te agradecemos.
E te pedimos, nos ajude, Pai, a sermos sempre merecedores de poder te rogar, te pedir e alcançar essas graças que tanto necessitamos. Obrigada, a nossa gratidão, e esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, Nivaldo, a nossa reflexão que vai ser colocada para que vocês leiam junto conosco. E aí diz assim: a má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que o piloto é você. O piloto somos nós. Nós guiamos. Nós decidimos esse caminho que iremos tomar. O tempo voa e a gente fala sempre, poxa vida, no outro dia... E aí a gente fala sempre relacionando a matéria. Poxa vida, no outro dia era Natal, daqui a pouco estamos chegando de novo. Caramba, já passou Páscoa, já estamos na festa junina. Entrando quase agosto. Né? O ano tá correndo. E aí vamos trazer essa reflexão para as nossas necessidades espirituais. Aqui, como no mundo espiritual, o tempo voa. O tempo que passou, a gente já não pode fazer com que ele volte. Aquelas horas dedicadas às nossas futilidades, as nossas não, né? Aquelas horas dedicadas às futilidades que tanto nos prendem, aquelas horas passaram. Fomos o piloto que conduzimos aquela dedicação, aquela entrega para essas futilidades. Assim como essas horas que nós estamos aqui sentados, estudando, somos nós, os pilotos, que estamos dirigindo o nosso caminhar. Então, o tempo voa tanto do outro lado como do lado de cá. O tempo voa para as nossas futilidades, assim como para as horas dedicadas ao nosso engrandecimento. O importante também, né, dessa reflexão, nessa área, é que a gente possa perceber que nós precisamos tomar conta. A rédea é nossa. Tomar a rédea das nossas vidas, né? Que a gente não deixe que as coisas aconteçam aleatoriamente e depois a gente ponha a culpa no destino, no tempo, nas pessoas, nos acontecimentos. É importante que a gente busque, que a gente se transforme nesse piloto das nossas vidas. A gente não pode esquecer nunca disso, né, Nivaldo? O piloto somos nós. Sempre seremos nós. Porque esse piloto, a gente pode não. O outro nome dele se chama livre-arbítrio. Aqui, para essa composição, até mesmo poética, o nome dado foi piloto. Mas, na verdade, isso aí se chama livre-arbítrio. Então, fica essa reflexão para nós, né? Porque tudo somos nós que decidimos, nós que queremos, nós que fazemos. Bom, Célia, voltando ao nosso estudo principal, só recordando, nós estamos no capítulo 9. Nós estamos falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós já estudamos a penetração dos espíritos no nosso pensamento. E aí a gente destacou aquela questão 459. Isso. Falamos sobre influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Um minutinho só. Sim. Na questão 459, para quem está chegando agora, é aquela famosa questão em que Kardec pergunta
aos os amigos espíritos, espirituais, se eles nos influenciam. Né? E eles nos respondem que é muito mais do que a gente imagina. Posso imaginar. Tá? Só para a Então, gente refletir sempre, né, Célia? É. E aí a gente falou, então, no segundo tópico, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Depois nós falamos sobre possessos, falamos sobre convulsionários, afeição dos espíritos por certas pessoas. E estamos agora, vamos encerrar, né, esse tópico que fala sobre anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E a última pergunta, Célia, Kardec, 521, sobre esse tópico, né? Kardec pergunta: certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? E os espíritos nos respondem: há espíritos protetores especiais que assistem os que os invocam, quando os julgam dignos disso. Porém, o que quereis que façam com aqueles que acreditam ser o que não são? Eles não fazem com que os cegos vejam, nem com que os surdos ouçam. Essa pergunta acho que a gente está repetindo, né? Mas ficou faltando a nota de Kardec, então nós estamos voltando a ela novamente. E nós tínhamos dito na semana passada que há espíritos especiais, né? Espíritos que podem sim auxiliar nas artes, dedicado a essa tarefa. Porém, não é por isso que eu, não tendo talento, vou invocar. Né? E vou me tornar um cantor, ou um pintor, ou um escultor, ou qualquer coisa nesse sentido das artes. É preciso que eu tenha o talento. Dom, né? É que preciso que eu tenha o dom, o talento, a virtude. Não basta, aqui, Nivaldo, nos faz reflexionar que não basta merecer. A gente pode ser até merecedores de ter assistência desses irmãos, né? Mas a gente não tem esse dom. Não temos esse dom. Não tem esse atributo, né? Então não adianta eu pedir, eu invocar esses espíritos e me transformar num grande pintor. É o que eles vêm nos dizendo aqui, bem claro. Eles não fazem com que cegos vejam. Então, é cego, é cego. Tá. É surdo, é surdo. Mas o importante, né, Célia, é que há realmente espíritos, mas protetores, né, aqui, como eles dizem, né, certos espíritos que podem auxiliar ao progresso das artes, mas também há espíritos que promovem o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né, como também das artes, né? Não é um privilégio possuir espíritos protetores das artes, não. É que nesse campo também há. Kardec, para fechar esse tópico, ele faz aqui uma nota, nós vamos ler juntos para que a gente possa ir entendendo um pouco mais. Então ele traz para nós: os antigos fizeram desses espíritos, né, divindades especiais. E nós tínhamos, né, Célia, temos, né, na mitologia, né, aqueles deuses, né, Poseidon, ou Hera, Afrodite, não tínhamos? Então, são essas divindades especiais que Kardec nos relembra aqui. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam sob o nome de Lares e Penates,
os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, também seus patronos protetores, também têm seus patronos protetores, que são apenas espíritos superiores sobre outros nomes. Então, há sempre espíritos protetores sempre. Protegendo, como nós já vimos nas questões anteriores, em cada segmento. A gente vai pensar no nosso Brasil. No Brasil. Né? Tem Ismael. Nós temos o anjo protetor do Brasil, Ismael, mas nós temos... Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, São Sebastião, nós temos para cada rua dos nossos bairros, para os nossos condomínios, assim como nós temos os nossos lares. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, Célia, nós estamos ali convocando para esse encontro os espíritos protetores do nosso lar. Eles passam a participar conosco. E aí, Nivaldo, nós tem os espíritos protetores da coletividade. Tem os espíritos protetores das individualidades. Perfeito. Cada um de nós temos... Nós temos os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos e familiares, mas tem o da nossa casa, o da família, o do nosso bairro. Sabe aquela flor de lótus? Sim, que começa? Assim, é isso. E aí temos, em última instância, o nosso protetor do Brasil, né? E temos Jesus como governador do planeta. Do orbe. E aí acima temos Deus. Né? Então, quando a gente reza, né, Célia, ou faz uma prece, normalmente a gente agradece a Deus, mas claro que é a Deus que a gente precisa agradecer, mas esses espíritos que estão mais próximos, mais aconchegados a nós, eles estão aqui. É preciso que a gente lembre deles também. E dentro do nosso pensamento, né, materializado, dentro desse nosso pensamento bem restrito, a gente pode até pensar assim, eu agradeço ao meu anjo guardião, mas não agradeço a Jesus, não agradeço a Deus, não, eu tenho que agradecer a todos eles. Eles não se incomodam com isso, porque quando eu agradeço ao meu anjo guardião, esse agradecimento vai direto ao nosso Pai, porque ele é meu anjo guardião, porque Deus assim o permitiu. Porque Jesus assim concordou. E eles percebem exatamente o nosso sentimento. É isso que eu ia falar, Nivaldo. Né? Então, não é o que sai da minha boca, é o que está dentro de mim. Verdade. É a sinceridade, é a entrega que eu dou àquilo, que nós damos aqui, a essa prece, a essa invocação. Continua? Continuo, deixa eu ver aqui. Entre os modernos, as artes, já lemos, né? As artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países também têm seus patronos protetores, que são apenas espíritos superiores sobre outros nomes. Tendo cada homem seus espíritos simpáticos, nós temos os nossos espíritos, né? Daí resulta que, nas coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos é proporcional à generalidade dos indivíduos. Né? A proporção que, quanto mais indivíduo, mais espíritos simpáticos nós vamos ter, é proporcional. Nós não nos ligamos por afinidades. Estamos todos ligados por afinidades, né? Que os espíritos estranhos, para elas, são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Isso a gente também já sabe, que nós atraímos para a nossa companhia espíritos que estejam vibrando com sentimentos similares aos nossos, né? Numa palavra, que esses agrupamentos, tanto quanto os indivíduos,
são mais ou menos envolvidos, assistidos, influenciados conforme a natureza dos pensamentos da multidão. Vibração, nós já falamos, né? Sintonia. Nos povos, os motivos de atração dos espíritos são os costumes. Dos povos, né? São os costumes. Os hábitos, o caráter dominante e as leis, principalmente, porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Isso aqui é muito importante. Isso é importante, né, Célia? Os povos determinam a atração dos espíritos. Que vão assessorá-lo. Nos povos. Então, os costumes, os hábitos, o caráter da nação se reflete nas leis. Porque, Célia, os espíritos vão nos influenciar. E as leis, os homens vão fazer. E cada nação vai, também como nós, atraímos os espíritos pelas nossas sintonias, as nações também vão atrair os espíritos pela sintonia da comunidade. A gente tem que guardar isso aqui. Guardar bem no fundo do nosso ser. Quando Kardec diz assim, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Perfeitamente. O caráter da nação... E não é verdade isso? Não é verdade? Perfeitamente, porque os homens vão fazer as leis de acordo com o seu caráter. E os seus caráter e a influenciação dos espíritos que estiverem assessorando. Vamos entender que esse caráter aqui é moral. É a moralidade desses homens que vão fazer essas leis é que vai determinar. E hoje nós estamos vivenciando, né, um movimento, né, na sociedade, em vários países, para voltar a se permitir o aborto, por exemplo. Né? Bom, continuando. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Né? Desculpa, mas me dá vontade de ir. Porque, olha só, fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. E se aí... porque quando a gente fala em justiça, a gente tem até o símbolo, né, da justiça. Uma balança, né? De olhos vedados. Uma balança, né? Que tem que estar... E que ela é igual para todos, quando a gente sabe que os homens não fazem essa justiça plena, essa justiça ainda é de acordo com as nossas conveniências, com a conveniência desses homens que fazem essas leis. E aí a gente volta lá em cima. O caráter de uma nação se reflete nas suas leis. E aí continuamos, né? Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Logicamente. Onde quer que as leis consagrem práticas injustas, contrariará a humanidade. Os bons espíritos ficam em minoria e a massa dos maus que influem entretem a nação nas suas ideias e paralisa as boas influências parciais, perdidas na multidão, como uma espiga se perde no meio dos espinheiros. Portanto, estudando os costumes dos povos,
ou de qualquer grupo de homens, é fácil fazer uma ideia da população oculta que se imiscui, se mistura nos seus pensamentos e nas suas ações. Assim como nós. Se nós observarmos a atitude de uma pessoa, nós vamos poder determinar quais são as suas companhias espirituais. Se nós estudarmos também o comportamento de uma nação, nós vamos saber a influenciação dos espíritos também que assessoram. Quando você leu que fazendo reinar no seio a justiça, no seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos, nessa hora eu ia falar, bom, então ele combate a influência dos maus espíritos, reinando, fazendo reinar a justiça. Aí eu ia falar, então, os bons espíritos, quando ele diz, fazendo reinar em seu seio a justiça, combate os maus espíritos. Então, os bons espíritos estão diretamente relacionados com em fazer a justiça. Sim, né? sim. E aí, logo depois, você continuou dizendo que que os bons espíritos se afastam. E lá no final, facilmente se forma a ideia da população oculta que lhes imiscui o modo de pensar e o seu modo de pensar e os atos. Nas então, ações, a gente pode começar a analisar tudo que nos acontece em todos os lugares. Não vamos trazer isso aqui para o nosso país. Não é só para o nosso Brasil, não. É para o mundo. Sabe, tudo isso que vai acontecendo no mundo inteiro. Esses preconceitos, essa submissão, essas guerras, tudo isso. A gente pode ter uma ideia de quem como está sendo influenciado e por quem está sendo influenciado essas nações. Só não podemos esquecer, né, Célia, que nós temos um comando. Deus. E que permite que determinadas coisas aconteçam para que a gente aprenda. Nós temos o livre-arbítrio. E o mundo, as pessoas do mundo têm o seu livre-arbítrio. Mas essa nau, esse planeta, não está à deriva. Não está. Porque isso tudo isso que acontece no nosso orbe, que chega ao nosso conhecimento, é consentido pelo nosso Pai. Porque a gente poderia pensar nessa, mas como é que pode? Mas ele não uma gosta. Guerra aconteça ou determinadas ações que a gente julga que seja totalmente mal. Por quê? Porque ele permite que a gente tenha o livre-arbítrio. Porque para ele não há necessidade, não tem uma contagem de tempo. Nós temos Porque, Nivaldo, um infinito para aprendermos. A gente só dá valor à nossa saúde quando ela está abalada. Quando perdemos, né? Aí a gente, era tão bom quando eu podia, quando eu fazia, quando eu. E aí a gente perde, e aí a gente começa a se cuidar. A mesma coisa é esse consentimento que o nosso Pai dá. Vamos tomar agora a Ucrânia e a Rússia. Aquilo lá não é um problema só da Ucrânia e da Rússia. E aquilo lá é um problema para todos nós refletirmos. Tudo que está acontecendo lá, todas as atrocidades, aquilo tem que mexer com os nossos sentimentos. Aquilo tem que levar os nossos pensamentos para lá.
essa posição de que, não é aqui no Brasil, é lá longe, isso aí é o desenvolvimento do nosso egoísmo. Aquilo lá não acontece à toa. Esse pensamento, né, Célia, que nós tivemos durante muito tempo, né, é no vizinho, não é comigo, então eu não vou me preocupar. Nós temos que nos preocupar. Em tudo tem uma lição para nós tirarmos, uma lição educativa, uma lição visando o nosso progresso. Nada é assim, é porque é. Não é. Tem uma razão de ser. Nesse momento, para a gente, pode ser assim, ilógico, não, isso é brutalidade, mas não é. É como você falou, Nivaldo. Dentro desse caos, tem um comando. Tem um comando. E esse comando não está essa envolvido nesse caos. Essa permissão é feita até a página 2. Né? A partir daí, medidas são tomadas no mundo espiritual. Nós vamos poder estudar isso um pouco mais para frente. São os espíritos que comandam, que controlam os fenômenos da natureza e tudo mais. E eles vão nos guiar para esse progresso. Porque quando Jesus recebeu das mãos de Deus esses quase 30 bilhões de espíritos simples e ignorantes, né? Ele recebeu com a missão de nos levarmos à angelitude. E vamos chegar lá. Não há um tempo determinado para isso, mas nós vamos chegar lá. Tem uma questão aqui no livro que eu não sei qual é, mas que a espiritualidade diz que nosso Pai não tem pressa. Não tem pressa, exatamente. Nós temos a eternidade. Para aprendermos. Então, para aprendermos, para evoluir. Ele permite que a gente erre, que a gente caia, levante, caia novamente, até que a gente vai aprender que ali tem uma casca de banana que eu não vou mais cair. É igual a criança, né? Não está aprendendo a andar, então, vai aprender a andar, vai cair, vai levantar. E essa permissão, Célia, são essas encarnações. E nascer, aí a gente... viver, aprender, morrer, renascer, e a gente vai Quantas nós já tivemos milhões, e quantas vamos ter? E hoje já tivemos, sabe, uma imensidão de encarnações e cometemos hoje ainda e vamos cometer amanhã e assim é nosso Pai. Oportunidades vão nos ser dadas sempre. A gente só não pode esquecer, Nivaldo, de que, já que eu vou ter outras, deixa eu fazer isso agora. Mas muita gente pensa assim, dessa eu já desisti, deixa para a próxima. Pois é, só que a gente tem que entender tem um agravante, né, que a próxima vai ser um pouquinho pior do que essa. Que se eu deixar para a próxima, a outra vai ser pior, até que vai chegar uma hora que eu vou falar assim, pai, eu não aguento mais, chega. Não quero mais sofrer. E aí depende de nós. É por isso que tem ou pelo amor, ou pela dor. Ou pela dor, mas que vai. Então agora a gente vai entrar em pressentimento. Nós vamos entrar agora, né? Pressentimentos, né, Célia? Isso é uma coisa bem comum, né? Pô, eu tive um pressentimento. Diz, puxa, teve um pressentimento. Estou com um pressentimento aqui. Normalmente os pressentimentos são sempre maus, né? Quando alguém se refere a pressentimentos, não olha, eu tive um mau pressentimento. Não. Mas também há pressentimentos bons, né? Então, a questão 522. O pressentimento é sempre um aviso do anjo protetor? Então, é ele que vem e nos intui aqui? São os espíritos, né? São eles. Porque nós vimos o nosso anjo guardião, os espíritos familiares e os espíritos amigos, simpáticos, né? Todos eles podem. E aí, nossos amigos espirituais, eles nos dizem, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Só isso aí. Já responde, isso aí já nos deixa relaxados.
Relaxados no sentido de nos acalma. Aquele caso, né, Célia? Muitas das vezes a gente tem determinadas coisas a fazer e a gente postou com pressentimento que eu não deveria fazer isso, ou deveria fazer aquilo outro. Né? São essas intuições que eles nos sugerem mentalmente. Então é o conselho íntimo e oculto. Ele não é uma coisa nossa, é aqui, é uma coisa particular, é do nosso espírito protetor conosco. Ele não chega gritando, não. Não faça isso. Não. É oculto e íntimo, de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Isso é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las. Se torna pressentimento. Então, é quando a espiritualidade nos diz aqui que o espírito tem conhecimento das fases principais da sua existência, porque a gente sempre fala aqui, né, Nivaldo, da programação espiritual. Reencarnatória. A programação reencarnatória. E aí aqui eles vêm nos dizendo que nós temos, muitas das vezes, né, em algumas ocasiões, não temos ainda esse direito. Mas em muitas das vezes temos a oportunidade de participar desse planejamento. E aí essas fases principais da nossa existência, a gente sabe, a gente viu lá na programação. São as fases principais, não é aquela pedra que está ali na frente que eu vou dar-lhe uma topada que eu vou... Não é essas coisas triviais da nossa vida, do dia a dia, não. Exemplificando, né, Célia, vamos imaginar que a gente tenha tido um deslize em vidas passadas no consumo de álcool. Isso. E que a gente tenha reencarnado também com o objetivo de vencer essa tentação. Então, vai ser sempre nos dado esses alertas pelos espíritos amigos toda vez que a gente estiver em risco. Porque, iminente risco. Mas aí, Nivaldo, tem uma outra situação também usando essa tendência. Porque a gente pode ter em encarnações passadas esse vício do álcool. E nessa nós viemos aqui, todos nós viemos aqui para resgatar alguma coisa. Não é para fazer essas barbaridades que nós fazemos. Nos viciarmos, nos entregarmos aos prazeres. Não é isso. Ninguém veio para isso. Fazemos isso, mas não viemos para isso. Então, essa entrega ao álcool, eu vim com essa programação de resistir a essa tendência. Essa tentação, né? Mas aí eu não resisto, eu me entrego ao álcool. Mas em dado momento me vem, eu vou parar. Não vou. Não quero mais isso. Não quero mais. É essa intuição, é esse pressentimento e paro. E não quero mais. Esse conselho íntimo. Esse conselho íntimo. Do nada, a gente fala assim, mas do nada eu não quero mais. Eu não quero mais. Ou esse pensamento está sendo recorrente. Né, para parar, para não fazer mais, para deixar de determinadas coisas. Então, num primeiro momento, eu fiz ouvido de mercador para essa intuição. Mas, de repente, ela fala mais alto.
dentro de mim. Porque e aí eu me eles, entrego. Célia, eles não desistem de nós. Não desistem. Eles não desistem de nós. E a menor possibilidade, a menor inclinação que eles percebam, eles se aproximam e nos falam, nos dão esse conselho íntimo. E aí, não, a gente, a menor boa vontade que a gente tenha, e a gente não precisa, Nivaldo, falar assim, pai, eu não quero mais, pai, me ajuda. Isso é importante? É muito importante. Mas isso que acontece aqui dentro de nós, essa ligação que é feita, independente da nossa verbalização, eles percebem isso. Você falou aí, e nos Célia, é falam. importante que a gente externe o que a gente quer também, né? Também. Deus sabe o que a gente precisa? Sabe. Ele sabe o que a gente quer? Sabe. Mas eu acho que é um ato, assim, de amor. É de submissão, é de incapacidade, reconhecimento da nossa incapacidade. Pedimos, tanto que ele É nos humildade. Pedi e obtereis. Então, tem muita gente que diz, eu não vou pedir nada, não, porque ele sabe o que eu preciso, sabe o que eu quero. preciso. Mas mesmo que eles saibam, peçam, digam, clamem, falem. Agora, mais importante do que pedir, do que rogar, é sentir. Tem que juntar essas duas. Isso não pode ser de boca para fora, né, Célia? Não pode ser. Tá? Esse Tem que vir daqui de dentro. Tem que ser um sentimento Se real, verdadeiro, né? se você não pode juntar, só a gente verbalizar, não vai, não é esse pedir e obtereis. Quando a gente junta o sentimento, as nossas palavras, aí a coisa acontece. Se não tiver palavras, tiver só sentimento, é isso que é importante. Bom, questão 523. Os pressentimentos e a voz do instinto sempre têm qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Porque esse pressentimento, né, Célia, muitas das vezes é muito vago, é muito sutil. E na incerteza desse questionamento que a gente está tendo, como é que eu devo proceder, né? Porque, Nivaldo, quantas vezes, e vocês podem nos relatar isso, quantas vezes a gente fala assim, não, eu tive pressentimento de não fazer aquilo. Será que eu faço? Será que eu não faço? Não vou fazer. E aí a gente não faz. Puxa vida, por que eu não fiz? Por que eu não ouvi o meu pressentimento? Entende? É o que Kardec está perguntando. E eles respondem, né, Célia? Quando estiveres na dúvida, invoca teu bom espírito, ou ora a Deus, Senhor de todos nós, que Ele te enviará um de seus mensageiros, ou seja, um deles. Eles dizem um de nós. Então, quando nós tivermos aquele pressentimento muito vago, muito sutil, e que a gente estiver em dúvida se devemos ou não atender a esse pressentimento, que a gente peça auxílio, o que nós falamos aqui um pouquinho antes, que a gente peça ajuda, que a gente entre em prece a Deus e Ele nos enviará esses espíritos que são os nossos protetores para nos ajudar nesse sentido. Eu acho que nós vamos ter que parar aqui, Nivaldo. Célia, estamos chegando ao final do nosso estudo e nós vamos então parar por aqui. Retornaremos na próxima semana, dando continuidade a esse estudo sobre o pressentimentos agora. Então, meus irmãos, mais uma vez queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante esse tempo aqui, fazendo esse brilhante estudo que é o Livro dos Espíritos. Desejando a todos vocês uma semana iluminada, uma semana de muita paz, muitas realizações e de encontros
e que vocês possam refletir em tudo que até agora nós já lemos, já estudamos aqui, e devagarinho ir procedendo a essa modificação tão importante nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe sempre, que Jesus esteja sempre conosco, Maria Santíssima e os nossos mentores espirituais estejam sempre à nossa frente, nos intuindo, nos trazendo esse pressentimento positivo em nossas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz. Muita paz.